Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês 5 checkmates que você não pode tomar. São checkmates que ocorrem aí na parte da abertura e eles só vão acontecer se você errar feio, errar rude, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro, que é o famoso mate do low, que eu vou já falar pra vocês uma coisa: se você tomar esse checkmate, você tem que parar um pouquinho de jogar e estudar um pouquinho, tá bom? Para um pouco de jogar por um tempinho e dá uma estudada nos princípios de estratégia, porque o primeiro lance já é o lance G4. Algumas pessoas vão falar: Thales, mas essa é a Grob, a tão querida Grob. Mas a Grob a gente já sabe que ela é errada. Até aqui, beleza. O jogador das pretas então joga o lance E5, um lance que faz sentido estrategicamente, abre pro bispo, abre pra dama, e aí o jogador das brancas ele inventa de jogar um F3. Aí já é demais, né? Aí ele toma o checkmate mais rápido do xadrez. Dama H4, checkmate. Por quê? Ninguém consegue capturar a dama, não tem como colocar uma peça entre o rei e a dama, e o rei ele não consegue se movimentar. Então, checkmate. O segundo checkmate aqui é o famoso mate do pastor. Esse é muito conhecido, né? Esse é bem conhecido. Ele ocorre depois do lance E4 das brancas, as pretas jogam E5 e o branco joga bispo C4, que é uma abertura interessante. Essa é a famosa abertura do bispo, que é utilizada por GMs. Jogadores muito fortes sempre jogam a abertura do bispo. Então aqui veio o lance cavalo C6 e aqui as brancas jogam dama H5, que é um lance que estrategicamente ele tá errado, porque você desenvolve a dama muito cedo, coloca a dama ali no fogo e só tem uma ameaça, que é o checkmate. Porém, se você tiver de pretas, né, você tem que estar atento para não levar esse checkmate. O bispo aqui na casa de C4, junto com a dama, eles estão atacando o ponto de F7. Então você precisa, de certa forma, defender. Então, por exemplo, aqui, se as pretas jogam o lance cavalo F6, dama captura F7 é o checkmate do pastor. E aí você vai ter que começar a rezar aqui, né? Vamos dizer assim. Mas o lance G6, esse sim é um lance que defende o checkmate e ataca a dama. Já pune praticamente o que o branco fez. Inclusive, eu tô olhando aqui na base de dados, existem partidas, ó. Magnus Carlsen versus Lenier Domingues, o Magnus de brancas. Adban contra Sheparinov. Magnus Carlsen contra Vokidov. Nakamura contra Sassikirian. Então, assim, vários jogadores ainda tentam, né? Acredito que principalmente em partidas blitz, tá, pessoal? Em partidas blitz, até para dar uma zoada, até para fazer aquela thumb do vídeo, eles tentam aí o mate do pastor, tá bom? Agora nós vamos para um pouquinho mais elaborado, que é o mate do legal, beleza? Esse é mais interessante. Ele ocorre depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, cavalo C3. Parece aqui que nós iremos para uma abertura dos 4 cavalos, mas o preto ele joga aqui o lance D6, abrindo para o bispo. Ele está querendo desenvolver o bispo rapidamente. O branco, então, joga bispo C4, colocando o bispo em jogo, preparando, quem sabe, para rocar. Porém, as pretas aqui jogam bispo G4. Olha como o preto ele já começou meio estranho, né? Será que ele está querendo fazer roque grande? Não dá para entender, porque segundo os princípios, né, os 3 princípios básicos são: precisamos dominar o centro, precisamos desenvolver as nossas peças e precisamos colocar o nosso rei em segurança. Se a ideia dele for rocar pequeno, ele está desrespeitando os princípios, né? Então, o bispo G4, ele está desenvolvendo muito rápido o flanco dama. A questão é que depois de H3, o jogador das pretas aqui, ele erra com o lance bispo H5. Nossa, eu passei muito rápido. Aí todo mundo já viu aqui. Bispo H5. E o branco tem o incrível sacrifício de dama, cavalo captura E5. Se você tiver de pretas, aqui você já tá perdido praticamente, tá? Mesmo se você não capturar a dama. Mas vamos supor que você vai lá e captura a dama. Fala, o cara pendurou a dama, então vamos tomar essa dama. A dama, o bispo, ele vale menos do que a dama, né? Então eu quero pegar a dama. Então, capturou a dama. Acontece que aqui as brancas têm checkmate em 2 lances, com o lance bispo captura F7 e depois de rei E7, cavalo D5, checkmate. Olha que checkmate bonitinho, né? Você sacrificou a dama, mas deu o checkmate. O quarto checkmate que eu quero mostrar para vocês é um checkmate na defesa Caro-Kann. Esse também é bem famoso e eu vou dizer para vocês que no Bullet, cara, no Bullet esse checkmate ele pode ser aplicado diversas vezes. Vamos até olhar a estatística, quantas vezes ele já aconteceu. Então E4, foi jogado C6, D4,
D5, até aqui uma Caro-Campo. As brancas escolhem jogar a variante clássica com o cavalo C3. O preto captura, cavalo captura. E as pretas aqui jogam cavalo D7, que é uma variante muito posicional. É chamada de variante Karpov. E o branco joga o lance Dama E2. Eu vou dizer pra vocês, eu não gosto desse lance. Mas no Bullet, cara, no Bullet ele faz muito ponto. Vamos olhar um pouco aqui, eu vou falar pra vocês o que o Lichess ele fala. Ó, ele fala aqui que simplesmente 5.067 vezes foi jogado o lance cavalo de G F6, que é o lance que simplesmente toma checkmate em 1 com o lance cavalo D6 checkmate. Então cuidado para você não tomar esse checkmate. Por favor, cuidado para você não tomar esse checkmate. Um lance como E6 seria um lance super natural e você estaria super no jogo, beleza? O último checkmate que eu queria mostrar para você não tomar, ele vem da abertura italiana. Vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e bispo C4. Então vamos supor aqui que você tá de brancas agora. Quem vai tomar o checkmate é o branco. E o seu adversário ele manda esse cavalo D4. E aí você fala, cavalo D4 tá pendurando um peão de E5, vamos matar esse peão. Que já não é o melhor lance, tá pessoal? Cavalo captura e aí o preto ele vai jogar aqui dama G5, atacando o seu cavalo e atacando o ponto de G2. O ataque tá muito forte das pretas já. Só que você observa as chances de tomar em F7 com o seu cavalo, ameaçando a torre de H8 e a dama, ou seja, um duplo. Você vai lá e captura. As pretas agora tem dama toma G2, atacando a torre e você tá, meu amigo, você tá aqui, tá no sal, vamos dizer assim. Você já tá no sal. E aí, por exemplo, torre F1, vou defender a minha torre e depois eu capturo a torre de H8 que ela tá presa. Você não vai ter tempo para capturar essa torre de H8, porque depois de dama captura E4 cheque, se você joga bispo para casa de E2, a gente tem o bonito checkmate com cavalo F3, e se você joga dama para casa de E2, a gente tem também não é um checkmate, mas o lance cavalo toma F2 e assim, efeitos devastadores, vai cair a torre, né? Cuidado então pelo menos para você não tomar esse checkmate com bispo E2. Era esse que eu queria mostrar, cavalo F3 checkmate. Como que você não toma? Não joga dessa forma, tá? Não joga dessa forma materialista. Sempre é importante, pessoal, você se perguntar o que o seu adversário ele tá querendo fazer. Então eu espero que esse vídeo ele tenha sido produtivo para vocês e que vocês tenham aprendido aí 5 checkmates para você não tomar. Um abraço e até o próximo vídeo.